A economia criativa é de fato um novo paradigma econômico que é o paradigma deste nosso tempo e que vem muito catalisado a partir dos meados da década de 90 em especial pelo impacto das tecnologias digitais. O que acontece quando as tecnologias digitais chegam com tanta capilaridade? Do ponto de vista econômico, elas fazem com que o que antes era uma globalização em potencial vire catapultada, porque você tem uma transferência muito fácil de dinheiro para cima e para baixo, o tal do capital, de tecnologia também. Então você compra uma empresa que está fazendo alguma coisa que para você é interessante, você junta com outra empresa grande e daí faz uma fusão importantíssima para um mercado específico. Então você tem tecnologia e dinheiro circulando para cima e para baixo muito facilmente. De modo que a economia criativa reconhece que em um mundo no qual os produtos, os serviços tendem a estar muito parecidos, muito padronizados por conta dessa circulação tão rápida, você dá mais valor, resgata o lado humano da economia, que é a tal da criatividade humana. A América Latina tem muito recurso, pero pouco produto. A gente tem que acreditar o que tem. Eu acho que, além dos recursos criativos e culturais, recursos naturais, recursos humanos, é muito forte. E tem uma coisa que poucos países no mundo têm, a diversidade. E muita gente do mundo vem a procurar isso. Isso é como a gente se prepara, esse conteúdo a gente tem. Tem a técnica, tem a tecnologia. E agora como empacota isso? A questão dos desafios que a gente tem que enfrentar, eu acho que o primeiro deles, invariavelmente, a gente chegar a uma conclusão do que é economia criativa para a gente. A gente está falando desse reconhecimento do talento criativo como um ativo econômico, ou a gente está falando, não, eu me circunscrevo aqui o que seria economia da cultura e com um viés talvez de economia solidária. Então é difícil você desenvolver uma política de longo prazo que beneficie os vários setores se você não tiver primeiro um diagnóstico para entender onde estão ali as lacunas, as potencialidades. Uma agenda de economia criativa precisa ser concertada, precisa ser integrada nos vários ministérios. De modo que no Brasil, o que me parece que é um grande desafio é definir qual vai ser a instância que vai ter agenda para chamar os vários ministros e falar assim, ministro do Planejamento, tudo bem? Então, olha, a gente vai ter uma reunião terça-feira às 10 horas e o ministro do Planejamento vai, ou vai o secretário específico para isso, mas não o estagiário do 5º grau que está lá disponível. Será que a gente vai dar prioridade para isso? Se a gente for dar, precisa ter um pai de todos, seja, sei lá, Casa Civil, seja o próprio desenvolvimento, que consiga congregar isso. A gente ainda sigue pedindo resultados do governo. E a gente sabe que não tem, a gente sempre cedeu. A gente, como academia, quando falamos da Tríplice, a gente começa a trabalhar junto, que seja o governo indutor para ajudar a indústria, a academia, para gerar esses talentos, para gerar emprego, para gerar oportunidades, para essa gente que está estudando, que tem oportunidades para sair, para explorar novas oportunidades, gerar novos negócios. O que a gente entende por economia criativa, afinal? Daí, uma vez definido isso, a gente precisa desenvolver estudos a respeito. Estatísticos, levantamentos, mapeamento de cadeia, há casos aqui, casos ali, mas muito isolados, sem série histórica. Então, em alguns estudos, você tem a classificação por empregador. Ou seja, se você tem um trabalho que não necessariamente seria visto como criativo, digamos, no setor editorial você tem o estoquista. O cara vai lá colocar o livro no estoque e tal. A rigor, o trabalho dele não seria contemplado como criativo. Mas como ele faz parte de uma empresa classificada como criativa, ele é visto como um trabalhador criativo, que se não fosse empresa ele não teria o trabalho dele. E daí, da mesma forma, às vezes você tem profissionais que são, nossa, um mega designer, etc., que está trabalhando na indústria, sei lá, automobilística, que a rigor não entraria na definição clássica de indústria criativa. Ele não entra, ele passa invisível por essas mensurações. Como é que você vai fazer esse trabalho de formiguinha para cada empresa, de cada setor, você separar esse sim e esse não? Daí tudo bem, você pega dados mais agregados do Ministério do Trabalho, de uma pesquisa chamada RAIS, que é recorrente. Mas mesmo aí você tem um monte de falhas, a começar, especialmente no Brasil, mas não só, pela questão da informalidade. Então tem uma área gigantesca informal nas indústrias criativas. Se no Brasil, via de regra, estima-se que a gente tenha um Brasil para o Brasil oficial, então no final a gente tem 2 Brasis, sendo que um deles é invisível, nos setores criativos, por experiência prática, a gente sabe que esse número tende a ser maior. Então esses 2,56 estão subestimados também, mas quão subestimados a gente não sabe, De modo que todo o levantamento de estatísticas em áreas que ainda tem contornos muito fluidos, que tem dados muito informais, que não tem séries históricas, tudo isso acaba fazendo com que o levantamento de dados seja bastante mais complexo. O que não significa que a gente não tenha que começar a fazer, muito pelo contrário, tem que fazer logo. Mas a gente ainda tem uma carência grande disso.